a um tema de saúde que é muito recorrente, é muito comum, e que é a infecção urinária. Muita gente tem um ou mais conhecidos que já tiveram ali episódios de infecção urinária em algum momento da vida. Mesmo assim, várias pessoas ainda desconhecem causas, fatores de risco, como tratar corretamente a infecção urinária para que não haja complicações. Quem vai falar com a gente sobre o tema é o Dr. Fabrício Ramos, urologista, está aqui com a gente. Bom dia, doutor, obrigada. Vou começar explicando o que é a infecção urinária e o que provoca esse tipo de infecção. Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes. Nada mais é uma infecção urinária quando nós temos um desequilíbrio da nossa flora de bactérias na região ali perivaginal, né? Isso próximo à uretra, onde bactérias que não são oriundas daquela região se proliferam e causam alguns sintomas que podem aparecer nas mulheres ou até nos homens mesmo, mas em menor intensidade. Quando a gente fala que está ali próximo exatamente a essa região de saída da urina, é a porta de entrada para a infecção e pode se agravar isso? Com certeza. Ali a gente tem que ter um cuidado maior, principalmente as mulheres, com os cuidados de higiene, tá certo? Cuidados, inclusive, de umidade e temperatura da região, porque são fatores físicos que ajudam a proliferar as bactérias da região e essas bactérias são oportunistas. É como uma mulher, principalmente que são as mais acometidas, possuem uma distância entre a uretra e a região anal, essas bactérias tendem a ascender até a uretra, entrar na bexiga e se proliferar. Em casos mais graves, pode até ascender até os rins e provocar uma condição chamada pielonefrite, que é bem grave. Então não tem nada a ver com baixa da imunidade, tem a ver com esse cuidado com os aspectos de higiene, inclusive de acordo com o relato aqui do texto base nosso, até com as roupas utilizadas, porque em altas temperaturas, a depender da roupa que se utiliza, produz mais umidade e essa umidade pode depor contra e provocar infecção. Porque são cuidados de comportamentais, inclusive de dieta, que pode estar influenciando no surgimento ou não dessa condição. Por exemplo, roupas de tecido de algodão geralmente são mais recomendadas porque possuem uma troca de uma transpiração melhor para a região da pele no local e ajudam assim a manter uma temperatura ideal, não provocando um superaquecimento da região, que pode ser um meio de cultura para a proliferação de bactéria. Doutor Fabrício, quais são os tipos de infecção urinária? Nós temos os dois principais tipos, são aqueles localizados no trato urinário baixo, né, que é a mais conhecida como cistite, que é a inflamação na região da bexiga, e nós temos a pielonefrite, que é a condição que acomete o trato urinário mais alto, que são os rins. É uma condição bem mais grave que pode levar, inclusive, a uma infecção generalizada, em casos que não são cuidados adequadamente. No caso, a detecção dessas situações quase sempre é a dor, mudança da característica, aumento da sensibilidade, dor ao urinar. O que é que a gente pode falar de características? Isso. Quais são os principais sintomas relacionados a esta condição, né? Nós temos como principal base o ardor, o incômodo ao urinar, a sensação de desconforto, urgência miccional, quando você tem aquela vontade de ir várias vezes ao banheiro. Quando você vai ao banheiro, você não consegue urinar totalmente o conteúdo da bexiga, você fica com aquela sensação que esvaziou incompletamente a bexiga, fica gotejando, você vai na urina, dá aquela vontade, fica gotejando, fica aquele incômodo, ou seja, é um desconforto total, principalmente para as mulheres. A gente está falando aqui de uma condição que é bem comum do ponto de vista clínico, mas a recorrência tem que ser levada em consideração. Com certeza. A gente tem como parâmetro um conceito de recorrência de infecção urinária quando o indivíduo é acometido 2 vezes de episódios de infecções em 6 meses ou 3 episódios em 1 ano. Esse é o conceito que nós utilizamos para a definição de infecção recorrente, que é uma condição que tem que ser tratada com mais cuidado, com a questão de higiene, questão alimentar também é muito importante, porque existem alguns artigos que falam que você tendo um desequilíbrio, inclusive da flora intestinal, pode predispor você a ter infecção urinária, causando uma condição chamada desbiose, uma condição de você ter um desequilíbrio dessas bactérias também no intestino, então repercute em todo o organismo como um todo. Em relação à questão do tratamento, ele é medicamentoso ou só a mudança do hábito leva à cura? Assim, são as duas condições somadas, né? Nós temos as condições comportamentais, como a gente já tinha falado anteriormente, e as condições medicamentosas, onde sempre é indicado que o paciente procure
um urologista para fazer essa avaliação, porque ele consegue identificar, assim, através de alguns exames complementares, a bactéria específica que está causando a condição. Não tem um remédio milagroso. Quem vai determinar a condição individual é sempre o especialista. Isso, o ideal é porque a gente consegue definir qual o tipo de bactéria envolvida e assim fornecer aquele antibiótico específico para aquela bactéria, assim combater e evitar a resistência bacteriana, que quando a pessoa começa a usar muito uma medicação, com o decorrer do tempo acaba não fazendo mais efeito. Em geral, o uso é sempre, tópico? né? Assim, o tópico a gente geralmente faz questão só das recomendações comportamentais mesmo. Geralmente é por via oral mesmo. Ok. O tratamento é sempre com antibiótico. Exatamente. A gente sempre prefere utilizar a questão do antibiótico para terapia baseada na urocultura, que é o nosso padrão ouro, e assim fornecer um tratamento adequado para o paciente. Por que para as pessoas idosas a infecção urinária ela é tida como algo de maior risco? Isso, porque os idosos é uma classe, uma faixa etária muito especial. Geralmente, quando eles são acometidos de infecção urinária, geralmente eles não manifestam sintoma. Eles ficam com a infecção, a bactéria se prolifera pouco a pouco, e assim podendo acometer as regiões mais altas do trato urinário. Consequentemente, como ele não provoca qualquer tipo de sintoma, é um perigo. Porque quando o paciente já é hospitalizado idoso, ele já é internado numa condição muito crítica, muito grave. Era Então, isso que chamava a atenção, porque as pessoas, não, foi uma infecção urinária. Eu disse, mas, poxa, tem ali a forma de você detectar o problema. Quer dizer que no caso deles, o diagnóstico é mais tardio. Isso, tende a ser mais tardio, porque como ele não tem sintoma, a gente não tem como saber se é de origem urinária. Nós sabemos quando o paciente, algumas condições que chegam na emergência, inclusive, quando o paciente chega prostrado, com febre, sem nenhum, a gente não tem nem ideia de onde é, a primeira suspeita é infecção urinária. Já investiga isso. Já investiga direto, já é protocolo. Mulheres que têm recorrência, normalmente, e aí eu falo em alguns casos, procuram tomar o mesmo antibiótico, o mesmo remédio da primeira infecção. Isso é correto? Normalmente é a mesma bactéria, é a mesma medicação ou não? Já de fato sentiu os sintomas, já procura emergência? Inclusive, isso é o que é o recomendado. Porque a gente não pode afirmar que a mesma bactéria que foi a responsável pela infecção urinária no episódio anterior é a mesma do episódio atual. Inclusive, a gente recebe muito no nosso consultório pacientes, inclusive, que fizeram urocultura prévia, onde era um tipo de bactéria, e quando nós fizemos uma outra urocultura, nós detectamos outro tipo de bactéria completamente diferente. Então, por aí a gente já consegue verificar que há uma diferença mesmo. Mas pode ser a mesma, né? Dependendo da situação. Algumas pessoas que têm uma condição de doença crônica são mais suscetíveis a ter infecção urinária? Esse é um ponto importante que você falou. A diabetes ela é um dos principais fatores de risco para a infecção urinária. Por quê? O paciente tende, na diabetes, a eliminar a glicose, o açúcar, pela urina. E esse açúcar é como se fosse um substrato, um alimento para a bactéria. Então, a bactéria gosta de se alimentar de glicose, consequentemente facilita a sua replicação no interior da bexiga. E as complicações que podem levar ao tratamento não adequado, doutor? Isso. As complicações, como a gente tinha falado, o mais importante a gente levar em conta é quando essa bactéria se desloca através do trato urinário até os rins, que é uma condição, como eu tinha falado anteriormente, pielonefrite, que pode evoluir para um quadro de infecção generalizada se não cuidado adequadamente, inclusive com internamento em UTI e alguns casos selecionados, dependendo da situação do paciente, pode até levar ao óbito. Vamos falar aqui de alguma situação prática, porque, lamentavelmente, nem todas as empresas oferecem banheiros, por exemplo, com chuveiro, ducha, né? Para que as mulheres façam a adequada higiene. Mas, ao mesmo tempo, o mercado oferece produtos que são para a higiene íntima, né? Sabão, inclusive, com um pH próprio, né? Para ser utilizado na região íntima. Se a gente tiver de dar uma sugestão para aquela mulher que sai agora, de 7 horas, e que, em função da sua necessidade profissional, só vai voltar para casa às 7 da noite. É que, ao longo do dia, ela tire um momento também para, num processo de higienização, utilizar e fazer a limpeza adequada, evitaria um cenário aí favorável para a infecção? Bom, isso é muito importante, isso aí que você está comentando, porque nós temos um conceito que a gente tem que sempre manter limpa, extremamente limpa a região vaginal feminina. Porém, nós temos bactérias boas na região vaginal. São elas que controlam a região de microbiota daquela área. Então, elas que fazem o combate com aquelas bactérias que não são daquela área. Então,
é importante que você faça a higiene adequada. De manhã, acordou, toma seu banho tranquilo, faz sua asepsia com um sabão neutro e água corrente, e quando chega em casa, toma outro banho. Não precisa parar no meio do trabalho, vou lá me fazer uma limpeza, não precisa. A gente precisa das bactérias boas, porque elas nos ajudam a combater aquelas bactérias que nos prejudicam. Então tá aí, consideração final, acho que a orientação está posta, é um assunto que é recorrente, tanto para homens, mas principalmente para as mulheres, pela facilidade, né, com que as mulheres têm infecção urinária, mas a palavra final é sua, doutor. Qual a orientação geral? Realmente é algo que temos que nos preocupar? Com certeza. Eu vou deixar aqui algumas recomendações que eu acho que são importantes, principalmente para as mulheres, que são a população mais acometida por essa condição. A questão de beber uma quantidade de água adequada. Então nós temos que manter uma hidratação boa para produzir mais urina e, consequentemente, evitar que a bactéria se acople na região da mucosa das vias urinárias. Não prender urina, por favor, mulheres, não prendam urina. Teve sua vontade de ir ao banheiro, procure o mais próximo. Só mulheres ou homens também não prendem? Homens também, mas assim, mais as mulheres que... Homens dificilmente vão ter infecção urinária, salvo alguns casos excepcionais. Por isso que o recado é principalmente para as mulheres. Então, ter uma hidratação adequada, não segurar a urina quando estiver com vontade, manter uma higiene íntima muito boa, usar roupas leves, tecido de algodão, tá certo? Então, esses são alguns cuidados, principalmente as mulheres antes da relação sexual, ter uma higiene adequada, urinar. Após a relação sexual também é a mesma coisa, manter uma higiene, urinar, porque isso diminui as chances de contrair alguma bactéria. Pois é, o consumo de água é fundamental, né? Porque você evita a concentração justamente do que foi eliminado, né? Você ajuda no processo de diluição e ajuda também os próprios rins a fazer essa autolimpeza. Agora, essa preocupação com as pessoas da melhor idade é fundamental também. Principalmente para você que é cuidador, que está ali com algum idoso, sob os seus cuidados no dia a dia em casa, e naturalmente às vezes é alguém que só toma um banho a cada 24 horas ali fora da cama, e a maioria é feito na cama. Então essa atenção é fundamental, porque obviamente essa condição de fragilidade dele pode obviamente levar a algo mais intenso, né? Como destacou aqui o médico especialista tratando dessa temática. Muito obrigado pela sua presença. A gente obviamente fala desse tema porque o verão está aí, o calor intenso, e a gente conversou com o urologista Fabrício Ramos. Até uma próxima oportunidade, doutor. Até, eu agradecer a oportunidade a todos. Obrigada, doutor Fabrício. Vamos para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente está de volta.